Você está assistindo Conheça um pouco mais. Queridos, estamos de volta com o reverendo Marcos Pires e a pastora Mirzi Araújo, e tratando de um assunto que é muito importante para esses dias aí, porque está sendo discutido em muitos lugares e nós precisamos esclarecer sobre isso. Portanto, temos aqui hoje duas autoridades neste assunto. Meu querido reverendo Marcos Pires, isto não é um modismo passageiro? Nós temos respaldo bíblico. O senhor tem como apresentar para nós aqui respaldo bíblico para isso? Temos sim. Essas coisas sempre estiveram na Bíblia, mas quando os nomes foram tirados da Bíblia, conforme eu disse antes, e substituídos por títulos amorfos, isso foi feito de tal forma que as Bíblias, as nossas Bíblias, embora sendo verdadeiras, elas acabaram aleijadas de tal forma que nós perdemos a capacidade de, em lendo a Bíblia, nós entendermos essas mensagens que sempre estiveram na Bíblia. Vejamos. Se nós abrirmos as nossas Bíblias e examinarmos Gênesis 29, 35, que é o que eu cito logo aqui na primeira página do meu livro, nós vamos ver Lia, quando ela vai dar mais um filho a Jacó. Ela, naquela disputa que ela vinha com a irmã dela, com Raquel, ela então, se dando por satisfeita, ela diz assim, Gênesis 29, 35, esta vez louvarei a. Nas traduções que nós temos vem Deus, que é um título, não é um nome. Mas no original, qualquer um que for pegar um dos originais que temos e for lá verificar a palavra que está lá, isso não é objeto de controvérsia. Repito, isso é coisa certa, indiscutível, não tem ninguém que possa, porque é objeto de mera constatação, o que afasta qualquer subjetivismo de quem quer que seja. Qualquer um que for lá e constatar o que está escrito lá, aonde para nós vem traduzido como Deus ou como Senhor, vai ver que lá está o nome próprio em hebraico do Eterno. Então está lá o nome próprio em hebraico, que resolveu-se simbolizá-lo por uma transliteração de 4 letras, chamado tetragrama. Tetragrama, o sagrado tetragrama, então substitui-se pelas letras, ou se bota o título Deus, ou se bota o título Senhor, ou se bota o tetragrama pelas letras em português Y, H, W, H. Mas o que está lá escrito é o nome hebraico, o nome próprio do nosso Deus. Então, suponhamos que nós não saibamos como se pronuncia este nome hebraico que está lá. Não vou falar, já falei antes, né? Nós sabemos que o nome, a pronúncia é Yahu. Mas suponhamos que não soubéssemos, que a discussão secular é justamente sobre a pronúncia do nome hebraico que está lá, não sobre a escrita do nome. Então, suponhamos que nós também não soubéssemos que a pronúncia do nome hebraico que está lá escrito seja Yahu. Então, vamos ler sem pronunciar o nome sagrado. Esta vez louvarei a, está lá o nome próprio. Por isso chamou o seu nome, aí vem um outro nome em hebraico, que para nós, nas nossas Bíblias, vem traduzido como Judá. Por aqui, já dá para nós resolvermos a questão. Simples, com uma coisa tão simples assim. Como? Se nós pegarmos as duas palavras em hebraico, olharmos para elas duas, conforme estão nos originais hebraicos, uma
Uma vem substituída por título, Senhor ou Deus. Outra vem traduzida como Judá. Se nós olharmos a grafia das duas palavras, fica fácil nós vermos que são duas palavras praticamente idênticas, sendo que a segunda, Judá, tem alguma coisinha a mais. Não vamos entrar em análise de hebraico, simplesmente por olhar e constatarmos. Então, ora, se a grafia das duas palavras, o nome do nosso Pai, tem uma grafia aqui que suponhamos que eu não sei como que se pronuncia, e tem uma outra palavra no mesmo versículo que está traduzida para mim como sendo Judá, e eu olho para as duas palavras, vejo que as duas grafias são praticamente idênticas. Primeira coisa é que eu, como ser pensante, eu tenho que chegar à conclusão: como se pronunciar uma é praticamente quase a mesma forma que eu tenho que pronunciar a outra. Aí, bom, então essa outra aqui me é traduzido como Judá, mas Judá me é traduzido em português. Mas como que em hebraico se pronuncia essa palavra que em português vem traduzida para mim como Judá? Aí nós vamos ver que é pronunciado como, hoje já não se pronuncia em Israel Yahudá. Hoje em Israel se pronuncia Yehudá. Eles pronunciam assim justamente para não falar o nome que eles não querem falar. Mas a pronúncia correta do nome Judá é Yahudá. E olhando, repito mais uma vez, para as duas palavras, nós vamos ver que a grafia delas é quase idêntica. A segunda tem alguma coisa a mais. Ora, então, se aonde Lia quis homenagear o filho dela, ela chamou de Yahudá, e ela está dizendo aqui que ela colocou este nome no filho dela para homenagear o nome do nosso Deus, então qual a conclusão que forçosamente eu tenho que chegar? O nome do nosso Deus é algo muito próximo de Yahudá. Então, pela própria Bíblia, pela constatação, pela visualização, eu já tiro esta conclusão, né? E depois nós temos, por exemplo, isso está espalhado pela Bíblia toda, que nós não nos damos conta. No Salmo 76:1 está escrito assim: em Yahudá, Olim se deu a conhecer e seu nome se fez grande em Israel. Salmo 76:1. Ou seja, a própria Bíblia voltando a afirmar que, por meio da palavra Yahudá, o nome dele se fez conhecer em Israel, e o nome dele então foi conhecido. É a Bíblia nos dizendo isso. Verdade. E aí, pastor Marcos, todos os nomes, quase todos aqui a gente vê no original, tem o nome dele, né? E aí, Yahucã, que é João, Yahussef, que é José, não é? Sim. E mais, mas ainda dentro do chamado Antigo Testamento. E ele vai nos dizer em 2 Crônicas 7:14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o nome dele está no povo. Ele está dizendo que o nome dele está no povo dele. Porque a gente chama de e como é o nome do povo dele? Yahudá. Yahudá, que é judeus. Então, isso está na Bíblia, isso não é invenção. Não foi meia dúzia de gente que resolveu inventar isso, sempre esteve na Bíblia. Que a gente não consegue enxergar. E mais, ele diz, por exemplo, eis que sobre a cidade, Jeremias 25:9, pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome eu começo a trazer a calamidade. Então, isso está em qualquer Bíblia, qualquer um que abrir aí agora e constatar vai ver que está escrito isso. Então, ele está dizendo que a cidade dele leva o nome dele também. Assim como o povo dele leva. Assim como o povo dele, ele já disse que o povo dele leva o nome dele. O nome do povo dele é Yahudá.
E ele agora está dizendo que a cidade dele, a cidade do grande rei, leva o nome dele. E como para nós vem traduzido como Jerusalém, mas como que se pronuncia em hebraico o nome Jerusalém? Yahushualém. Então a Bíblia toda vai nos dizer isso. Porque aí vai entrar o nome do Pai e do Filho. É o nome do Pai e do Filho. Então nós estamos vendo, e nós temos aqui dezenas e dezenas de versículos bíblicos que logo na primeira página do meu livro eu mostro isso tudo, para que qualquer um leia e constate que isso não foi invenção, não é próprio do subjetivismo de um grupo, isso não é modismo, isto é simplesmente bíblico. Isto é a realidade bíblica que foi obscurecida por interesses os mais diversos. Cada um com interesse diferente, todos confluíram no sentido de se esconder o nome do Eterno. Muito bem. Pastora Mirza, para passar isso, a senhora que já tem isso como verdade, como é que a senhora faz para passar essa ideia? É complicado? Reverendo, a gente vai aprendendo no decorrer dos dias, né? Assim que essa verdade alcançou meu coração, eu desejei, assim, de uma forma, uma forma até insensata, querer passar essa realidade para as pessoas. Por quê? Porque eu compreendi e constatei na minha própria vida e no meu próprio ministério quanto isso foi e é importante. Então, dentro dessa verdade, eu queria passar isso, mas hoje a gente vai alcançando uma certa maturidade, e hoje uma das formas que eu tenho usado é mostrar o valor do nome, mostrar que o nosso próprio Deus Yahu deseja que nós o chamemos pelo seu nome. Então, como eu faço isso? A partir da realidade da pessoa. Por exemplo, eu às vezes estou conversando com alguém, falo sobre o nome e a pessoa fica naquela resistência, e eu provocativamente eu digo: mas João, você não acha isso? E a pessoa simplesmente não responde nada. Mas João, você não acha isso? Mas Maria, você... E a pessoa fica me olhando, eu digo: por que você não me respondeu? Porque meu nome não é esse. Então eu tenho usado esse método bem prático. E aí eu digo: assim como você deseja e quer ser chamado pelo teu nome, o nosso Pai Yahu também deseja ser chamado pelo seu próprio nome. Eu acho interessante que a gente fica: louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é o nome? Exatamente. Adorado seja, grande é o nome do Senhor. Mas que deu o nome? Ninguém fala o nome. Porque nós temos também, reverendo, que perceber que o nome traz o caráter da pessoa. Acho que é a identidade. Como eu vou conhecer a identidade deste Deus? E é interessante que no decorrer do comentário, das explicações do reverendo Marcos, o meu pensamento foi lá para os dias de Daniel. Veja que dentro daquele contexto babilônico, a intenção daquele rei babilônico fora imediatamente trocar os nomes. É verdade. Para quê? Porque em trocando os nomes daqueles jovens, eles perderiam as suas próprias identidades e esqueceriam o Deus verdadeiro. Não é isso que hoje nós vemos no cenário evangélico? Pastor Marcos, todos esses estudiosos que até agora escreveram livros, onde o nome aparece como Jeová, como Yahvé, como Javé, agora o que fazer com isso tudo? Estavam todos errados? Veja-se só, para não precisarmos cansar o ouvinte, entre diversos estudiosos que estão na praça aí e são famosos e conhecidos pelos justos títulos que têm, eu vou me reportar apenas aos estudiosos, por exemplo, da Bíblia, que são os comentaristas da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia famosa. Católica, exatamente. Católica, com um rol de estudiosos muito grandes. Qualquer um adquirir a Bíblia de Jerusalém, vai lá, abre e vê o rol de colaboradores que tem entre os seus comentaristas e os títulos que eles têm. Ok? Pois muito que bem. Nos preâmbulos da Bíblia de Jerusalém, eles são firmes em dizer que entre vários nomes que eles teriam
poderiam adotar como nome do nosso... primeira afirmativa que eles fazem ali, que o nome foi substituído por títulos. Primeira afirmativa que eles fazem. E eles dizem que, uma vez que foi substituído, eles tinham que tomar uma decisão sobre que nome usar. Aí eles dizem, de plano eles afastavam a possibilidade de usar o nome Jeová, pois eles não tinham a mínima dúvida de que este nome não satisfaz de hipótese alguma. Então, eles dizem isso. Então, eles afastaram o nome Jeová. Aí eles dizem, na impossibilidade que eles encontravam de adotar qualquer nome dos que estão aí, eles iriam adotar o nome Iavé, eles dizem, mas que adiantavam que era um nome que eles sabiam que também não satisfazia plenamente ao que está no original. Isso, qualquer um que for lá examinar vai ver que eles dizem exatamente isso. Está no rodapé da Bíblia de Jesus? Não no rodapé, no preâmbulo tem toda uma página onde eles explicando os princípios que eles resolveram adotar para os comentários que eles irão fazer ao longo da Bíblia nos rodapés, eles já afirmando que eles estavam adotando o nome Iavé. Por quê? Por que estavam rejeitando o nome Jeová, adotando o nome Iavé, mas dizendo que eles sabiam que é um nome que também não satisfaz. Então, não se precisa dizer muita coisa. Muito bem. Nós voltamos já para saber realmente a importância desse nome agora nos dias atuais. Você está na tvf7.com.br e esse é o programa Conheça um Pouco Mais.